A igreja de Éfeso ela era uma igreja importante ali na Ásia, ficava localizada na cidade de Éfeso, uma das cidades mais importantes do primeiro século. Essa cidade abrigava o grande templo de Ártemis, que era chamada pelos romanos de Diana. Esse templo era uma estrutura fantástica, tinha cerca de 138 metros de comprimento, 72 metros de largura, 20 metros de altura, tinha 127 colunas, cada uma dessas colunas tinha aproximadamente 2 metros de diâmetro, e isto tornava a cidade de Éfeso, naqueles dias, uma cidade turística e um centro da adoração a Diana, a Ártemis. Além do mais, Éfeso acabou se tornando no primeiro século o centro do cristianismo ali na Ásia. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo no ano 52 depois de Cristo, durante a terceira viagem missionária que o apóstolo Paulo fez. Devido a essas características, devido a ser uma cidade portuária, uma cidade que de certa forma era influente naqueles dias, não foi sem nenhuma consideração que Jesus Cristo destinou a sua primeira carta a essa igreja. Nesta carta, no capítulo 2, versículos 2 e 3, Jesus faz alguns elogios à igreja de Éfeso. Esses elogios são devido ao amor que esses crentes tinham, ao trabalho árduo que eles realizavam pela causa de Cristo e também o fato deles suportarem sofrimentos pela causa de Cristo. Embora perseguidos, os crentes de Éfeso não desanimavam, eles continuavam firmes em seu labor, em sua jornada como cristãos, perseverando em servir ao Senhor, em transmitir o Evangelho aos outros. Paulo fez de Éfeso uma espécie de centro para o evangelismo naqueles dias, de maneira que toda a Ásia, a partir das atividades que começaram a se realizar ali em Éfeso, se tornou conhecedora da palavra de Deus, se tornou conhecedora do plano da salvação. Uma comunidade cristã numerosa, forte espiritualmente, foi estabelecida ali naquela região pelo apóstolo Paulo. Mas, apesar de todas essas virtudes, no capítulo 2, verso 4, nós encontramos uma advertência de Jesus aos cristãos de Éfeso. Esta advertência foi que os crentes de Éfeso não estavam amando a Jesus como no princípio de sua fé. Eles padeceram de um problema que muitos cristãos sofrem. Os cristãos deveriam, à medida que o tempo passa, deveriam amar mais Jesus. Mas, às vezes, por se descuidarem um pouco da devoção diária com Jesus Cristo, da oração, alguns, infelizmente, à medida que o tempo passa, diminuem o amor para com Jesus. Este era o problema que os cristãos de Éfeso estavam experimentando na época em que o Apocalipse foi escrito. Por esta razão que a advertência de Jesus é esta: vocês precisam retornar às primeiras obras, vocês precisam voltar a me amar como vocês me amavam antes. Esta é a mensagem central de Éfeso. Os crentes de Éfeso também são elogiados no verso 5 pelo fato de não tolerarem os nicolaítas. Os nicolaítas eram, segundo alguns estudiosos, seguidores de Nicolau de Antioquia, e esse Nicolau foi um dos 7 diáconos escolhidos por Jesus. Mas, ao que parece, esse diácono acabou se apostatando e acabou disseminando uma heresia que se tornou popular, formou uma seita naqueles dias e, como consequência, essas seitas, chamadas de nicolaítas, chegaram até lá, chegaram até Éfeso. E os crentes de Éfeso odiaram essa seita, eles não aceitaram, não foram vítimas dessa heresia. E por terem permanecido firmes na verdade, rejeitando o ensino errôneo dos nicolaítas, Jesus disse que eles estavam corretos nesse aspecto. Odiar a obra dos nicolaítas, não tolerar esses homens maus que estavam se infiltrando na igreja trazendo heresias, foi uma atitude elogiosa dos crentes de Éfeso. Mas o que mais temos que aprender com essa carta?
A grande lição que essa carta, que essa mensagem de Jesus tem, é que nós precisamos ter cuidado com a nossa devoção pessoal, com a nossa comunhão pessoal com Jesus Cristo. Porque ele deixou bem claro que se os crentes de Éfeso não voltassem a amá-lo ele como antes, não voltassem a ter o mesmo zelo, o mesmo fervor que antes, eles iriam perder o favor divino. Ou seja, o nosso passado como cristão não tem tanta importância para Deus. O mais importante é sempre o presente. E o desejo de Deus é que, à medida que o tempo passa, o nosso amor, o nosso fervor por Ele aumente cada vez mais. Então a mensagem para os crentes de Éfeso também é muito relevante para nós hoje. Se você está padecendo dos mesmos males que os crentes de Éfeso padeciam, que é a diminuição do amor, a diminuição do zelo pela obra de Deus, é bom atentar para essa advertência de Jesus, voltar a ser como você era antes, voltar a ter aquela comunhão que você tinha antes, aquele zelo que você tinha antes, ou seja, retornar às primeiras obras. Meu irmão, não permita que o desânimo, que a cada dia você se distancie de Deus e regrida no conhecimento, na fé do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar e que a advertência de Jesus a Éfeso possa ser útil para você também. E se você estiver precisando de um reavivamento, precisando de uma reforma em sua vida, essa mensagem alcance o seu coração e possa produzir em você a mudança necessária para que você possa retornar às primeiras obras, às boas práticas do início de sua fé. Que Deus, por meio de Jesus Cristo, te abençoe. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, toque no sininho, curta, compartilhe com seus amigos para que o YouTube possa recomendar essa mensagem para mais pessoas. Até o nosso próximo vídeo.